Bom dia, meu nome é Sabrina e eu vou falar sobre os agentes formadores do relevo. Esses agentes são encarregados de um sistema constante e ativo na mudança morfológica, gerando e formando as proporções ou variedades de superfícies que estão no planeta. O relevo é gerado pela consequência das forças da natureza, designada as forças endógenas, formadoras do relevo, e das forças externas, modeladoras do relevo. Forças endógenas, classificadas também como agentes internos, são as forças que acontecem dentro da crosta ou presente no manto, com origem variada. Elas trazem ou a elevação de determinadas áreas ou o rebaixamento. Bom, agora eu vou explicar o que é tectonismo. Tectonismo é o agrupamento de movimentos lentos que acontecem na crosta terrestre. E esses movimentos causam deformações nas rochas. Entre esses movimentos se destacam duas formas, que é a epirogênese e a orogênese. A epirogênese trata-se dos movimentos verticais da crosta e a orogênese dos movimentos horizontais. Bom, agora eu vou explicar o que é vulcanismo. Vulcanismo é a manifestação interna da crosta terrestre que, com altas temperaturas e pressões, causa a subida do material magmático. No geral, ocorrem com grande frequência nas áreas de limites das placas e sucedem nas atuais zonas orogênicas, e é uma consequência dos movimentos tectônicos. E, por fim, eu vou falar sobre os abalos sísmicos, que são os terremotos e maremotos. São movimentos naturais da crosta terrestre, crescem por meio de vibrações e ocorrem por três principais razões, que são desmoronamento interno, vulcanismo e áreas de limites de placas. Estão nos limites das placas tectônicas. A resistência das rochas e a distância entre o epicentro e o hipocentro são os fatores que mais influenciam. Primeiramente, meu nome é Nicole, eu sou do CA de Contabilidade e eu vou falar sobre os agentes externos do relevo. Então vamos começar. Os agentes externos do relevo, eles também podem ser chamados de agentes exógenos. E eles são responsáveis pelo processo de erosão, que seria o desgaste, e pelo processo da sedimentação, que seria a composição do solo. Eles são ocasionados pela ação dos elementos que são encontrados na superfície, como os ventos, as águas e os seres vivos, incluindo também o ser humano, porque ele tem grande atuação nesse sentido. E meio a isso, ocorre o intemperismo físico, que ele realiza o processo de desgaste das superfícies rochosas, ou seja, da onde tem as rochas. Então, esse fenômeno de intemperismo físico, ele forma-se pela alteração das rochas, pela alternância da temperatura. Então, como funciona? O calor, ele dilata as rochas e o frio, ele contrai elas. Então, com o passar do tempo e com essa mesma repetição desse processo, durante um longo tempo, anos, ocorre a modelagem do relevo. Como eu tinha falado antes sobre as ações que podem ocasionar o escorrimento do relevo, temos a água, seja ela de mar, rio ou de qualquer meio. Ela pode alterar a composição das rochas, resultando no intemperismo químico, que pode desagregar as rochas, entende? Ela pode desagregar as rochas e com isso ela pode se romper e pode desencadear a erosão das mesmas, ou seja, o desgaste, como eu já tinha falado. E juntamente com a ação do vento, esse processo que eu disse antes pode ocorrer de uma forma muito mais acelerada. Para finalizar, vou falar onde a ação do ser humano se encaixa em todo esse contexto. O ser humano, ele é o principal responsável, é o principal atuante sobre as várias modificações que ocorrem no relevo. Por quê? Com ele ocorre a expansão das áreas urbanas, seriam centros urbanos, lugares onde se concentram muitas pessoas, as grandes cidades. Ocorre a escavação para exploração dos minerais, as construções para as várias rodovias, estradas, e o que entre muitas outras várias atividades antrópicas que ocorrem, que atuam de forma significativa para a formação e também para a modelagem do relevo.